Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de 500 mil de pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a jornalista e pré-candidata a prefeita de Maceió, Lenilda Luna. Lenilda, seja bem-vinda. Obrigada, Cícero Cajueiro, todos os ouvintes, telespectadores da Folha de Alagoas. Esse público é importante que vocês têm, é importante esses meios de comunicação em que a gente pode falar a verdade, colocar nossas ideias. Parabéns pelo trabalho e estamos aqui nessa luta. Lenilda, a Unidade Popular, partido que você representa aqui, reuniu cerca de 500 mil assinaturas em 15 estados, com isso regularizou a situação, 33º partido do país. Como o partido se define ideologicamente? Nós somos um partido da classe trabalhadora, dos pobres, da periferia, dos pretos, das empregadas domésticas, das coletadoras de materiais recicláveis. Nós temos companheiras combativas lá da Vila Emater, que são da cooperativa de catadores de materiais recicláveis. Então, nós somos um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. De esquerda? De esquerda. E, da esquerda bem definida, porque existe uma confusão tão grande sobre o que é esquerda no Brasil. O que é esquerda no Brasil? Porque, essa nomenclatura, ela surgiu de uma representação do parlamento inglês, em que a esquerda sentava a oposição e a direita a situação. É muito simplória para nós essa representação. O que para nós representa ser esquerda é ser um partido classista. Karl Marx já explicou bem que nós temos uma sociedade dividida em classes, e classe exploradora, classe explorada, ou seja, elites capitalistas hoje no sistema capitalista e trabalhadores e trabalhadoras que têm que vender sua força de trabalho. Então, para nós é bem claro, nós somos um partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Lutamos e organizamos aqueles que precisam vender sua força de trabalho para sobreviver. E são explorados porque Karl Marx explicou muito bem que nós, que vendemos nossa força de trabalho, recebemos muito menos do que aquilo que a gente produz. Ou seja, as pessoas da elite, uma minoria, enriquecem à custa do nosso trabalho, da nossa produção. Isso é o sistema capitalista e nós somos os trabalhadores que queremos derrotar esse sistema. É muito claro. Você diria, Lenilda, que os 14 anos de governo do PT, nós tivemos ali um partido de esquerda à frente do país? A questão é a seguinte, o PT, desde o início, ele é um partido popular, um partido dos trabalhadores, mas que na sua composição nunca se colocou como socialista, ou seja, como um partido que não quer melhorar o sistema capitalista para os trabalhadores, mas quer transformar esse sistema. Nunca se colocou, o PT nunca foi um partido socialista. Agora, foi um partido muito importante e é ainda na história do Brasil. Não é à toa que ele é hegemonia na esquerda. Mas ele descambou cada vez mais para a conciliação de classes. E numa conciliação de classes, a classe trabalhadora, que é a classe mais explorada, com menos recursos para se organizar, perde. A gente tem que abrir mão das nossas bandeiras. Eu lembro porque eu fui do PT na minha juventude e eu lembro bem, em 85, 86, as bandeiras que a gente defendia. A reforma agrária sob coordenação dos trabalhadores e das trabalhadoras, o fim do pagamento da dívida externa. Todas essas bandeiras foram amenizadas, foram retiradas do programa para garantir apoio de parcelas da elite. Inclusive fala-se que, já ouvi falar por parte de algumas personalidades, que o PT teria sido um partido, vamos dizer, mais à esquerda, até ali a Carta ao Povo Brasileiro em 2002, mas que quando esteve no poder, como você colocou, deixou de fazer reformas importantes, como, por exemplo, essa questão de enfrentar a mídia hegemônica, andou de mãos dadas com os ruralistas, o capital financeiro, continua se prevalecendo. Isso não é, de certa forma, e era um partido que a gente apostava muito nesse campo da esquerda, como você bem falou, você militante à época, mas isso também não é algo, é uma dificuldade que o próprio sistema impõe. É possível ser um partido de esquerda autêntico dentro do modelo que a gente vive?
Só vale a pena a gente construir um partido como a UP se for para fazer essa luta. Se for para recuar e se submeter, não vale nem a pena. Então, o PT já cumpre o papel. Mas é possível fazer isso no campo da política? A gente tem que fazer o possível e tem que fazer o impossível. Né? Nós não estamos aqui para ser mais um partido que vai se adequar à realidade como ela está. Nós estamos aqui para organizar aqueles que querem mudar essa realidade. É uma tarefa difícil? É uma tarefa hercúlea. Como foi construir a UP? E nós enfrentamos. Ninguém acreditava que esses estudantes, trabalhadores, pobres, iam conseguir a quantidade de assinaturas necessárias no prazo de 2 anos para fundar um novo partido. Sem nenhum tipo de financiamento, nem investimento, sem nenhum carro de som. Nós conseguimos 1.200.000 assinaturas no país, porque nós precisávamos ter uma margem, já que não era só coletar assinatura, o trabalho não era só coletar assinatura nas ruas. Isso a gente fazia com o maior prazer, conversando com o povo, no centro de Maceió. Aqui em Maceió a gente foi mais ali para o centro, né, o calçadão do centro, para os terminais de ônibus, vários locais, para as feiras. Onde o povo estava reunido, a gente foi lá conversar e coletar assinaturas. As portas das faculdades e universidades, estivemos em todos esses lugares. Recebemos um grande apoio e eu agradeço por esse apoio aos maceioenses, alagoanos e ao povo brasileiro todo, porque 1.200.000 assinaturas é bastante significante. E ainda teve o trabalho de cadastrar isso tudo no sistema do TSE, tinha perdas de algumas fichas por inconsistência de dados. Então, para conseguir as quase 500.000 que eram necessárias para validar o nosso partido, nós precisamos dobrar a coleta. Mais de 1 milhão para poder e fizemos isso no Carnaval, no Ano Novo. Eu fui a uma festa, um chá de bebê da minha família e levei lá a prancheta, peguei as assinaturas da família toda. A gente não descansou. A gente não descansou durante 2 anos. Mas eu falo da questão política, Lenilda, entenda, porque a gente sabe que a política no Brasil, em regra, é feita através do fisiologismo, né, da troca de cargos, do toma lá da cá. Então, assim, impor um sistema que contraria isso de uma forma abrupta, não é o caso, não quero dizer assim, mas a política não passa pelo entendimento a como fazer uma política, não dessa forma que é feita hoje, mas sem um entendimento. A solução também não tem que ser política, dialogada com os diversos partidos, com os diversos campos que compõem a sociedade. Vamos dialogar com o campo da esquerda. Vamos dialogar com o PT, com o PSOL, com o PCB, com o PDT. Temos algumas diferenças programáticas, mas vamos dialogar. A gente não dialoga com as representações da elite alagoana e da elite brasileira, que são os mesmos. Quem são essas representações aqui em Alagoas? As mesmas famílias que já herdaram Alagoas e Sertão. Vai do Renan Calheiros ao Rui Palmeira, todas essas famílias que são conhecidas como os donos dos meios de comunicação, donos de terras, não faz parte da classe trabalhadora. A gente não vai dialogar. Nós vamos dialogar com a esquerda, que representa parcelas dos trabalhadores e trabalhadoras de Alagoas. Sem dialogar com essas pessoas? A nossa luta é essa. A nossa luta é organizar o povo para mudanças, para grandes mudanças. E o que nós acreditamos nesse processo? Porque isso é uma construção, não é do dia para a noite, como você falou. Acreditamos que é preciso educar, né, a população, nos educarmos para não esperarmos mais grandes heróis, Cícero. É isso que atrapalha. Concordo. A gente fica esperando o salvador da pátria, aí cai... A solução não é mágica. Não é, e não tem a solução que seja uma pessoa, né? Um Bolsonaro da vida, que tantos trabalhadores acreditaram que poderia mudar porque estavam descontentes com o PT, e olha a situação que a gente se encontra. Ameaça a nossa democracia. A democracia brasileira hoje está ameaçada com censura, com perseguição, com desrespeito ao trabalho da comunicação, com arroxos salariais, com cortes de serviços públicos. É preciso que a população entenda que quando a gente reduz a participação do Estado e o serviço público,
é penalizada a população. O serviço público é o que chega no seu bairro. Estado mínimo para quem? Né? O estado mínimo é para o povo. Agora, você vê o que tem de subsídio e de perdão de dívida, de anistiamento as isenções fiscais, para quem tem dinheiro, né? O estado é sempre máximo, né? Para eles, o estado é máximo. Então, isso é injustiça, né, Cícero? Na rede social da UP foi colocado, aspas, o partido tem a tarefa histórica de levar o poder a quem ele pertence, aos pobres, às mulheres, à população negra, indígena e à classe trabalhadora. Como estávamos falando, contextualizando, como a UP pretende fazer isso? Então, essa é a palavra-chave, é uma tarefa histórica. Nós não pensamos, quando estamos concorrendo à Prefeitura de Maceió, que a nossa tarefa é simplesmente ganhar a Prefeitura de Maceió. Se um partido de esquerda como o nosso, com o apoio da população, e nós acreditamos nela, chega a governar Maceió, os desafios começam a partir daí. A partir de construir conselhos de bairros, controle social do orçamento, do financiamento. Tem que ter muito controle social, porque ninguém combate a corrupção só com polícia e sozinho, só com acordos. Tem que combater com controle social. A população tem que ficar sabendo e tem que se preparar para isso, para saber qual é o orçamento da escola, qual é o orçamento do posto de saúde, onde ele está sendo gasto, como ele deve ser gasto, qual o planejamento de gastos que deve ser feito. E a relação com a Câmara de Vereadores, por exemplo? Tem que ser também uma relação, já que são as pessoas eleitas pela população, uma relação de maior respeito com todos. Aí é com todos, né? Porque uma relação na Câmara de Vereadores é uma relação com as pessoas que foram eleitas para representar a população. Então, a gente tem que dialogar com a Câmara de Vereadores, com essa instituição, que é importante para a democracia, é importante para a municipalidade. Então, vamos dialogar com todos. A UP, enquanto movimento social, apoiou o PSOL na disputa presidencial, como pré-candidata a prefeita de Maceió. Há possibilidade de alinhamento com alguma sigla? Estamos dialogando com os companheiros e companheiras do PSOL, do PCB. Ainda não temos muitas conversas com o PT, mas algumas pessoas. Então, a gente vai dialogar nesse campo de esquerda. Agora, para nós, eu digo já assim, de antemão, Cícero, é muito importante a afirmação da unidade popular nessa primeira participação eleitoral. Nós não viemos para ser coadjuvantes. Nós devemos isso a esse 1.200.000 pessoas que acreditaram no nosso discurso, no que nós conversamos, em cada ponto de ônibus, em cada feira. Nós devemos a eles apresentar o programa da UP, para uma sociedade mais justa, igualitária e um programa de governo democrático, participativo com a população pobre, das periferias, dos bairros. Então, a gente, nesse sentido, precisa ocupar o espaço eleitoral, o espaço da campanha eleitoral para divulgar a unidade popular como partido que foi construído por esse povo. Por falar nessa questão eleitoral, a UP vai ter uma chapa proporcional para a disputa ao pleito aqui em Maceió. Como anda essa construção? Tendo em vista que houve uma mudança na legislação, como você bem sabe, né? A impossibilidade das coligações. Como é que anda essa questão da chapa proporcional da UP? Temos ótimos nomes de companheiros e companheiras muito combativos. Vamos fazer. Quem sabe a gente faz até mais. Vamos, né? Assim, as pessoas acham que o jogo eleitoral é um jogo de cartas marcadas, mas é um jogo que também pode surpreender. Né? Pode surpreender. Claro. Basta a maioria da população falar, olha, quero alguma coisa totalmente diferente do que está aí. Temos exemplos disso, temos exemplos disso. Quem é que sabe? Porque afora. É um partido pobre. É um partido pobre. A gente não teve dinheiro para fazer estrutura de coleta de assinaturas, não. Ia eu, e o Magno, e a Isis, e a Andressa, nós íamos para a rua coletar assinaturas. E isso sem deixar de trabalhar. Tem um sabor porque todo mundo bem maior. Claro, é um sabor de... No dia 10 de dezembro do ano passado, foi um dia
que nenhum de nós vai esquecer, porque é assim, é como você fazer o impossível, o que era considerado impossível. Então, a gente tem exemplos concretos de quando o povo quer, ele consegue mudança, ele enfrenta o poder econômico, ele enfrenta o poder tradicionalmente constituído na cidade. Pode mudar, depende de cada um de vocês. Né? Apostar na UP, eu queria falar dos candidatos. Pois não, a gente queria saber os principais nomes na disputa. Tem o Magno Francisco, professor de filosofia e atuante no movimento sindical, no movimento popular, vai estar encabeçando a nossa chapa. Tem a Isis, que é uma companheira... ainda estamos discutindo o nome dela, mas a gente está fazendo muita força para que ela venha para essa luta, a Isis Florescer. Ela é filiada à UP, mas ainda não se definiu como candidata. Estamos apostando que ela vai representar essa luta contra o preconceito à comunidade LGBT. Tem a Andressa, que é uma estudante, pode vir a ser. Tem também a companheira Vânia, que é ela da Vila Emater, que é uma catadora de materiais recicláveis. Uma função fundamental na sociedade hoje, porque se a gente não reciclar o nosso lixo, nós vamos afundar nele. A gente vê aí a situação em países do mundo que não tem mais onde jogar seu lixo. Coloca no navio e quer jogar nos países periféricos. Já é um conflito internacional a questão do lixo. Ou a gente aprende a reciclar e a reaproveitar esse material, ou nós vamos criar um colapso também nesse campo. A Vânia representa muito bem esse debate ecológico, sustentável, e assim tem outros companheiros e companheiras que vão se apresentar e nós vamos ter uma chapa muito boa para a Câmara Municipal. Eu vou fazer uma pergunta, Lenilda, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Como pré-candidata a prefeita de Maceió, quais suas principais bandeiras de mudanças? Quais serão suas principais propostas? A gente volta já! Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. A nossa entrevistada de hoje é a pré-candidata a prefeita de Maceió, a jornalista Lenilda Luna. Lenilda, deixamos uma pergunta antes do intervalo. As principais propostas da UP para a cidade de Maceió. Pois é, nós temos aqui esse livrinho que eu queria apresentar, que nós estamos divulgando aí para a cidade, vai ter um lançamento, que são as resoluções políticas da UP, e já tem o nosso programa aqui, Programa da Unidade Popular, que foi registrado em cartório desde setembro de 2016, quando a gente começou o processo para a coleta de assinaturas, e nós vamos implementar e lutar por esse programa, que começa com controle social de todos os monopólios, com ampliar os serviços à população de saúde, educação, ampliar a política de moradia. Mas esse programa é um programa nacional ou já existe um programa
mais municipal, digamos, levando em consideração as especificidades da nossa cidade, Maceió, por exemplo? Nós temos um programa nacional e estamos convidando setores para discutir as questões específicas de Maceió. Já tivemos reuniões com setores da cultura, vamos ter reunião também com os professores, com o pessoal que trabalha em escola, quer dizer, os técnicos das escolas, os auxiliares escolares também. É importante ouvir merendeiras, o pessoal da limpeza, da segurança, que estão também na UP. Nós temos pessoas, servidores de escolas, auxiliares filiados à UP, temos professores. Então, vamos construir esse programa indo nas comunidades. Nós até divulgamos aqui, você pode entrar em contato, temos as redes sociais da Unidade Popular em Alagoas, no Instagram, no Facebook. É a Unidade Popular Alagoas, pode procurar aí que você nos encontra. Pode marcar comigo, com o Magno, que é o presidente do partido aqui no estado, com os demais companheiros, que nós queremos ouvir as questões específicas. Nós já temos, assim, algumas expertises, podemos dizer, nessa questão da reciclagem de materiais, né, que podem ser reaproveitados. Nós temos os companheiros da cooperativa lá da Vila Emater que estão conosco, que são filiados ao UP, e que nós vamos discutir essa questão importante para o urbanismo, que é o reaproveitamento e ampliação da coleta seletiva. Né? Também vamos discutir com os ciclistas, porque a mobilidade urbana passa por criar alternativas coletivas. Se a gente continua achando que mobilidade depende de cada um ter seu próprio carro e sair por aí, aí acontece como aconteceu hoje com você, né? Cai um poste, pronto. Ninguém se mexe na cidade. Então, nós precisamos pensar no transporte coletivo de qualidade para toda a população, para que a gente não dependa de um carro individual. Quantos veículos a gente vê no trânsito da Fernandes Lima em outras cidades que estão com uma pessoa? Né? Se a gente tivesse um transporte coletivo de qualidade, o BRT que já foi prometido, ampliação das linhas de VLT, e outras que a gente vai precisar estudar, né, dependendo da condição geográfica de Maceió, mas se a gente tiver um transporte coletivo de qualidade, muitos de nós vamos poder deixar o carro em casa, os que têm carro, porque a maioria da população não tem, e poder usar o transporte coletivo. E isso melhora o fluxo do trânsito, né? Se você passa pela Via Expressa às 5 da tarde, claro, você vê uma quantidade enorme de trabalhadores devida, né? Se arriscando no acostamento para voltar para casa. Então, a gente tem que pensar numa cidade que também possibilite segurança a quem se transporta de bicicleta do trabalho para casa, né? Do trabalho para a escola. Se você pudesse enumerar, vamos dizer assim, as principais prioridades da UP pensando em Maceió, quais seriam? Melhor, na sua opinião, qual o principal problema? O problema número 1 da cidade de Maceió? Olha, para mim, um dos problemas graves é o saneamento. Nós ainda somos uma capital, apesar de ser uma capital rica, nós estamos entre os 40 maiores PIBs do Brasil. Quer dizer, nós não somos uma cidade pobre. Maceió é uma cidade rica. No entanto, nós temos muitas pessoas, mais de 50 mil, abaixo da linha de extrema pobreza. Ou seja, pessoas que não têm uma casa, têm um barraco, não têm nenhum tipo de saneamento, não usufruem dos serviços que a sociedade e a cidade devem oferecer. Então, eu acho que é uma questão primordial o saneamento e também a questão da reciclagem de lixo, de melhorar essas questões de alagamento, de enchentes, de inundações, que prejudicam a saúde coletiva. Temos que ter postos de saúde mais próximos dos bairros. A Maceió cresceu muito na periferia. Ali, por trás do Conjunto Stalk Gomes, no Complexo Benedito Bentes, temos condomínios enormes, que não contam, por exemplo, com escola, posto de saúde e creche ainda. Creche é um problema também fundamental, porque creche para as crianças pequenas significa proteção para a infância. Nós temos muitos casos de abandono de incapaz. O pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, não tem com o que deixar, não tem recurso. A possibilidade da mãe trabalhar e levar o sustento. Pois temos ali, a gente acompanhou no Parque dos Caetés,
a luta de uma família, né, que é a Elisa, que tem 3 filhos, e de outras mães que têm uma dificuldade enorme de sair lá do condomínio onde elas moram, lá para trás ali no Complexo Benedito Bentes, né? Para sair de lá, de casa, levar os filhos numa creche em outra comunidade para poder ir trabalhar. Essas mães, assim, nessa situação, não têm condição de trabalhar, não têm condição de estudar, porque a gente tem que pensar na vida do trabalhador e da trabalhadora, não só trabalhar, dormir e acordar para trabalhar. Dormir pouco, dormir mal. A gente tem que pensar que o ser humano preconiza a nossa Constituição, tem direito a muito mais, tem direito à saúde, educação, moradia, lazer, cultura. Então, o trabalho de uma prefeita, o trabalho de vereadores tem que ser esse, de dar condições para isso. Né, Lenilda? A gente quer arte. Quer arte, diversão, lazer, e todos temos que ter direito a isso. Nós temos várias Maceós, né, Lenilda, dentro de uma mesma cidade, né? Como disse o economista Cícero Péricles, nós temos a Noruega e o Haiti, né, na mesma cidade, né? Infelizmente. Lenilda, você é jornalista de Batente, é um nome conhecido aqui em Alagoas. Não poderia deixar de entrar nesse tema. Como você avalia a greve da categoria ano passado, que culminou na demissão de vários jornalistas, né, de vários trabalhadores? Você que trabalhou, né, em empresas de comunicação aqui, de figurões da política alagoana, como você viu todo esse processo? Então, esse é um exemplo de um momento histórico, né, que vai além da questão pontual, conjuntural. Aquela greve foi uma greve importante para a história do jornalismo, inclusive brasileiro, foi uma referência. É claro que teve custo alto, teve, mas a gente também tem que encarar que essas demissões possivelmente iam acontecer, mesmo sem a greve, mas os companheiros, os colegas do Batente enfrentaram aquela situação com dignidade. Tem momentos, sabe, Cícero, que claro que a gente luta por condição salarial, nós todos precisamos do salário para pagar as contas no final do mês. Mas tem coisas que vão além. Mas tem coisas que vão além, que se referem à dignidade humana. E eu acho que aqueles jornalistas... Aí não tem preço. Enfrentaram uma história de dignidade, olha, não é assim. Você não chega para um trabalhador, para uma trabalhadora e diz, olha, ou você aceita ganhar quase metade, né, dos 40%, é um baque enorme no orçamento. Então, ou você aceita ganhar um piso salarial 40% menor, ou não tem emprego para você. Por falar em jornalista, como você avalia a atuação do presidente Bolsonaro em relação à categoria, né? Tá na hora de dar episódios, né, contra os jornalistas, né? Inclusive com gestos obscenos, né? Pois é, Cícero, sabe o que dá mais raiva? Ele é uma pessoa mal educada, a gente já sabe, grosseiro, machista, misógino. É uma pessoa que não tem o decoro para o cargo. Por isso a gente já diz claramente, fora Bolsonaro. Ele foi eleito não pela maioria, 89 milhões dos brasileiros não votaram em Bolsonaro, ou se abstiveram, ou votaram em outros candidatos. Quer dizer, a maioria do povo brasileiro não votou em Bolsonaro. Ele aproveitou um momento histórico de crise para sair do ostracismo e se eleger, um cara que passou 30 anos dormindo no parlamento, que nunca contribuiu em nada. Num desses momentos aí da política, acabou se alçando a condição de presidente. Dentro de um esquema que teve até, né, casos muito complicados aí. E uma indústria de fake news que já foi comprovada pela CPI. Está sendo investigada, mas já tem evidências, né, claras de que houve uma manipulação da opinião pública brasileira. Além do esquema, né, com a participação de membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, ou seja, todo um conluio, uma articulação que o levou, né, o favoreceu além das fake news e outras coisas. Então, que Bolsonaro é um erro, a maioria da população já sabe, e as pessoas percebem que ele não tem o decoro para ocupar o cargo. E que tem já elementos bastante fortes para entrar com o impeachment do Bolsonaro. Elementos que o conduzem, inclusive, à relação da família com milícias, né? E com indústria de fake news. Todos esses são motivos fortes e claros para o impeachment de Bolsonaro. E fora Bolsonaro é uma das bandeiras da UP. Chega desse desgoverno. Nessa questão específica dos jornalistas, o que me irrita também é... A passividade da passividade. Tem que...
enfrentar, tem que dizer, olha, me respeite. Porque você sai do campo de uma resposta no âmbito profissional e vai para o campo pessoal de respeito. Né? Me respeite como profissional, como pessoa. Não tem ninguém que mereça ser destratado dessa forma. Não existe hierarquia humana, né? O cargo de presidente não dá o direito de desrespeitar as pessoas, de fazer gesto obsceno, chega a falar na mãe das pessoas. Não existe hierarquia humana, quer dizer, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem autoridade ou direito de ofender, de humilhar outra pessoa. Ninguém. Então, partindo desse princípio, é um erro. É um erro o comportamento dele e tem que sair desse governo porque ele não tem decoro nem competência para o cargo. Então, fora Bolsonaro. E é um erro também a passividade. A FENAGE, que é a Federação Nacional... Tem que respeito dar, né? A Federação Nacional de Jornalistas já emitiu notas de denúncia e de repúdio. Mas é preciso muito mais. Ali, na hora, alguém tem que levantar a voz e falar: presidente, respeite os jornalistas, respeite o profissional, em vez de ficar aquela claquete que ele sempre leva com ele, dando risadinha porque e ali achando parece bonito. Que já há um ambiente montado, né? Ele monta, isso, né? Ele monta a claquete dele para poder colocar nas redes sociais os risinhos ou pseudo-apoio. Não acredito que as pessoas de todas as classes sociais que têm educação aprovam o comportamento daquele. Se citam bem com a situação dessa, que é constrangedora. Lenilda, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte. Nós apresentamos uma imagem para o entrevistado ou a entrevistada, pergunta se curte ou não curte, faça um breve comentário se assim entender, ok? Ok. A unidade popular não vai fugir. Curto demais. Vamos à primeira imagem. FIEA, Federação da Indústria do Estado de Alagoas. Não curto. Representa a elite empresarial, né? Então, não curto. Próxima imagem. MST. Curto demais. Uma luta importante, histórica, pessoas corajosas que enfrentaram as elites ruralistas, que são as mais violentas desse país e ainda enfrentam. Curto, com todas as possibilidades de curtir o MST. Próxima imagem. A ex-senadora Heloísa Helena. Curto Heloísa. Podemos ter divergência aqui e ali, mas Heloísa também representou um enfrentamento importante aqui na história de Alagoas. É uma mulher forte e combativa. Curto. Próxima imagem. Ministro da Economia, Paulo Guedes. Pode discutir assim. Fica à vontade. Não, sem condição, né? É outro que não tem nem o decoro do cargo. Os absurdos que esse homem já disse. Chamar servidores públicos de parasitas. Não, ele desrespeita de toda forma. Dizer que a empregada doméstica não pode... Estava indo demais para o exterior. E não vai, não está indo. É mentira. O que estava indo, que incomoda, é a classe média. A classe média se acha... Que tivesse, né, a classe média se acha muito próxima da elite. Eu quero avisar a classe média que para essa elite você é tão trabalhador quanto eu, quanto Cícero, quanto qualquer um. Eles não te consideram um aliado, se aproveita. Então a classe média tem que se aliar com os trabalhadores. Porque, né, a não ser que seja uma classe média muito alta... Acabar com essa síndrome, né, de social. Tô com nojinho, não, tá parecendo rodoviária. Pode acabar com essa síndrome, porque quando o Paulo Guedes falou que estava indo muito para Miami, não era empregada doméstica, não. Era essa classe média que eles não querem por perto. Só na hora do voto. Próxima imagem. Privatizações. Discurso completamente. Né? É importante dizer que o Estado brasileiro ele é eficiente. A Universidade Pública Federal aqui em Alagoas é um exemplo. É necessária em todos os campos, desde o urbanismo até a assistência à saúde, não só na formação de profissionais, mas através da extensão e da pesquisa. Então, o serviço público, as instituições públicas, a Petrobras, ela é importante não só para nivelar o preço dos combustíveis, ela é importante também no
financiamento nos investimentos na cultura e na educação. Então, a gente tem um exemplo aí da Equatorial. Até foi bom falar isso, Cícero, porque nós vamos fazer um protesto contra a Equatorial no próximo dia 4 de março, ali na frente da Equatorial mesmo. E no dia 5 tem uma audiência pública. Então, vamos começar a nos manifestar, porque é um exemplo de uma empresa que foi privatizada com a promessa de ser mais eficiente, de prestar melhores serviços, e a gente tem visto que o que acontece é um completo descompromisso com o serviço que vem prestando, principalmente na periferia e para as pessoas mais pobres. Porque é uma empresa privatizada que visa o quê? Margem de lucro para os acionistas e não a concessão de serviço que ela tem que prestar. Então, discuto privatizações. Próxima imagem. Governador Renan Filho. Discuto, não curto não. Pode ter para a parcela da população uma imagem de ser mais avançado, mas faz parte da mesma elite que a gente está enfrentando aqui no estado. Próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Discuto. É uma pessoa que tem uma história, tem uma importância e poderia ter tido uma jornada mais à esquerda, mas se aliou com essa mesma capitania hereditária. Lenilda, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É muito importante que pessoas como você, que tem voz, que tem algo para dizer, que esteja aqui dentro de um espaço democrático, que a gente possa fazer esse bom debate. Reitero o convite para que possa estar aqui em outras oportunidades e deixo um espaço para suas considerações finais. Eu agradeço, Cícero, esse espaço. É importante realmente que a gente tenha, isso também é uma conquista, esse espaço democrático nos meios de comunicação, né? O marco regulatório da internet, dos meios de comunicação, também é uma luta da classe trabalhadora, porque já estamos cansados disso, de só ter tempo de televisão numa campanha eleitoral, de só ter espaço na mídia, a elite que paga comercialmente. Nós temos que ter meios de comunicação e valorizar a imprensa alternativa. Nós da UP mesmo temos o apoio de um jornal que já tem 20 anos, que é o Jornal A Verdade. Podem procurar aí, Jornal A Verdade, tem nas redes sociais e a gente vende jornal todo mês na rua lá do comércio, todo primeiro sábado de manhã de cada mês, por causa disso, porque temos que construir meios de comunicação alternativos. Então, agradeço muito esse espaço, né, aqui nessa mídia que atinge uma parcela importante da população alagoana, e quero dizer que a Unidade Popular está aberta a dialogar com todos os trabalhadores e trabalhadoras. Podem procurar a gente também nas nossas redes sociais, Unidade Popular e Unidade Popular Alagoas. Você nos encontra, entre em contato, nós vamos até você, vamos apresentar aqui nossas resoluções e nosso programa e construir juntos uma Maceió para os trabalhadores e trabalhadoras, uma Maceió mais popular e mais democrática. Obrigado mais uma vez, Lenilda. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.